Um advogado é brutalmente executado a queima-roupa no meio da rua. No bolso dele, um celular repleto de provas que jamais deveriam ter vindo à tona. O que parecia ser apenas mais um crime violento no Brasil, revelou algo muito mais sombrio. Uma rede secreta de corrupção, chantagens, venda de sentenças e até um plano macabro de caça a comunistas, com preço estipulado por cabeça. Mas como tudo isso aconteceu? Quem estava por trás desse assassinato meticulosamente orquestrado? E por que nomes ligados ao exército, ao judiciário e até à política começaram a aparecer nos bastidores? Essa história não é só sobre um crime. É sobre como um único homem, talvez sem saber, tocou nas feridas mais profundas do poder no Brasil. E o que veio depois foi assustador. E se eu te dissesse que há indícios de que essa execução foi financiada por alguém que jurou defender a pátria? Fica até o final, porque os detalhes que a Polícia Federal revelou são mais chocantes do que qualquer série de conspiração que você já viu. Era uma manhã comum em Cuiabá, até que tudo mudou em questão de segundos. Roberto Zampieri, um advogado conhecido na região, parou seu carro na frente de uma loja. Ele não sabia, mas alguém o esperava. Dois homens se aproximaram com frieza cirúrgica. Em poucos segundos dispararam várias vezes. O corpo dele caiu no asfalto antes mesmo que qualquer socorro pudesse ser chamado. O caso, inicialmente tratado como um assalto ou vingança pessoal, rapidamente começou a levantar suspeitas. Nada havia sido levado. Nenhum sinal de luta. Só a execução, limpa, rápida e brutal. Mas a verdadeira reviravolta viria horas depois, quando a polícia teve acesso ao celular da vítima. Nele estavam armazenadas mensagens, áudios e documentos que indicavam algo bem maior. Roberto sabia demais. Ele vinha coletando provas e relatos sobre um esquema milionário de venda de sentenças judiciais e favorecimentos ilícitos dentro de tribunais. E o mais grave, ele parecia disposto a revelar tudo. Esse não foi um crime comum, foi uma execução. E o celular de Roberto, silencioso no bolso de sua calça, carregava segredos que muitos estavam dispostos a enterrar, custasse o que custasse. Mas quem estava por trás disso? Quem teria tanto a perder ao ponto de mandar silenciar um advogado na luz do dia? A resposta começa a aparecer quando olhamos para dentro da própria justiça. O que o celular de Roberto revelou mexeu com o coração do sistema judiciário. Mensagens e gravações mostravam uma rede complexa envolvendo advogados, servidores públicos e até magistrados, todos participando de um esquema ilegal para vender decisões judiciais. Sentenças que deveriam ser baseadas na lei eram decididas pelo preço que alguém estava disposto a pagar. Relatórios indicam que esse grupo funcionava como uma engrenagem secreta, com contatos diretos dentro de tribunais importantes, incluindo tribunais superiores. Pessoas comuns que confiavam na justiça estavam sendo enganadas, enquanto os poderosos manipulavam o sistema para seus próprios interesses. Mas o que torna tudo ainda mais perturbador é a ligação dessa rede com figuras que até então pareciam intocáveis. Nomes de servidores públicos de alto escalão e até militares começaram a surgir nas investigações. É como se o advogado morto tivesse tocado em uma ferida aberta, e muitos estavam dispostos a tudo para evitar que essa verdade viesse à tona. E a história não para por aí. Existe uma peça desse quebra-cabeça que ninguém esperava encontrar. Um coronel do exército ligado diretamente ao financiamento dessa operação criminosa. O que um militar de alta patente estaria fazendo envolvido nesse esquema? Vamos descobrir. Entre os nomes que começaram a surgir nas investigações, um deles chamou atenção de forma inesperada. O coronel do exército Etevaldo Luiz Cassadini de Vargas. Para muita gente, a presença de um militar de alta patente nesse tipo de esquema parecia improvável, até chocante. Segundo a Polícia Federal, ele teria sido um dos financiadores da execução do advogado Roberto Zampieri,
Além disso, mensagens e documentos indicam que Vargas estaria envolvido na coordenação de ações para silenciar opositores, em especial com um grupo que, dizem as investigações, tinha como alvo principal pessoas associadas à esquerda política. Há relatos que sugerem a existência de um preço por cabeça, uma verdadeira caça a comunistas, algo que ultrapassa o campo da ilegalidade e entra no território da intimidação e violência política. Tudo isso levanta uma questão fundamental. Até onde vai a influência e o poder dentro das Forças Armadas no Brasil? E qual o papel de oficiais como Vargas nessa teia de corrupção e violência? Mas o caso não ficou restrito aos corredores militares. As repercussões cresceram, obrigando o Supremo Tribunal Federal a intervir diretamente. A próxima parte revela como a Justiça Federal assumiu o controle desse processo explosivo. O impacto do assassinato e das descobertas foi tão grande que o Supremo Tribunal Federal, STF, precisou entrar em cena. O caso, antes sob jurisdição local, foi elevado à esfera federal, uma clara demonstração da gravidade e da complexidade das investigações. Com o STF assumindo o controle, o processo ganhou um novo peso político e jurídico. Decisões passaram a ser tomadas com maior rigor, e a apuração dos fatos ganhou prioridade máxima no cenário nacional. Além disso, a intervenção do STF sinalizou que o caso ultrapassa a simples questão criminal. Ele expõe um possível ataque à própria integridade do sistema democrático e do Estado de Direito. Mas, enquanto a justiça tentava se posicionar, outras forças começaram a se mover nos bastidores, tentando controlar a narrativa e minimizar os danos. O que está em jogo não é só a vida de um advogado, mas a credibilidade do sistema judiciário brasileiro. No encerramento, vamos entender o verdadeiro peso dessa história para o futuro do país. Este caso não é apenas sobre um assassinato brutal. É um retrato cruel do que acontece quando a corrupção se infiltra nas instituições que deveriam proteger a sociedade. Quando advogados são mortos por buscar a verdade e militares poderosos aparecem como suspeitos, a confiança pública fica em risco. A intervenção do Supremo Tribunal Federal mostra que a situação é crítica. O sistema judiciário brasileiro enfrenta um teste que vai muito além dos tribunais. É um teste para a própria democracia. Enquanto as investigações continuam, fica claro que a luta não é apenas por justiça para Roberto Zampieri, mas pela integridade de todo um país. Você acha que o Brasil conseguirá romper com essa teia de corrupção e violência? Ou estamos à beira de um cenário onde impunidade prevalece? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam essa história que muitos querem esconder.